Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês, caríssimos estudantes, colegas, internautas, curiosos, astronautas, seja lá quem estiver vendo esse vídeo, porque a partir do momento que ele vai para a internet, a gente não sabe exatamente quantas pessoas podem ver esse conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar sobre economia e meio ambiente. De tempos em tempos existe uma certa pressão política para que ocorra um avanço da fronteira agrícola no Brasil. O principal argumento para isso seria que, com mais áreas ocupadas por atividades agropecuárias, isso traria progresso para o Brasil, avanços econômicos e sociais, enfim. E ao invés de fazer um uso mais inteligente da terra, na verdade, o que a maioria das pessoas acaba defendendo é que seja devastado mais. Fica a pergunta: floresta protegida gera riqueza? Muitas vezes as florestas e outras áreas naturais são tratadas pela política como um atraso ao crescimento econômico. Mas será que desmatar cada vez mais é uma boa estratégia para o crescimento econômico? Visando a proteção de áreas de grande importância ecológica e paisagística, são definidas as unidades de conservação, áreas protegidas por lei. Em 2019, o Brasil possuía 2.201 unidades de conservação. Dessas 2.201 unidades de conservação, apenas 698 eram áreas de proteção integral, enquanto as outras 1.503 são de uso sustentável. Pode haver atividade econômica desde que gere pouco impacto ao meio ambiente. E mesmo em áreas de proteção integral, como nos parques nacionais, há importante atividade econômica. Vários lugares turísticos no país são situados dentro de unidades de conservação, como o Corcovado, no Rio de Janeiro, as Cataratas de Foz do Iguaçu e o Pico da Neblina, ponto mais alto do país, que estão em parques nacionais segundo o próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Assim, os ambientes naturais contribuem fortemente para a economia. Afinal, o turismo é uma das principais atividades econômicas do mundo, respondendo por mais de 8% do PIB mundial em 2018. As viagens geraram emprego para cerca de 7 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados no ano passado pelo Ministério do Turismo. Em grande parte, os lucros do turismo se devem ao nosso meio ambiente rico e diversificado. Isso reflete o valor paisagístico do ambiente. Belas paisagens atraem turistas, fotógrafos, cineastas e muitas atividades econômicas sustentáveis. Além disso, existem os valores recreativos relacionados ao lazer e bem-estar da população. Valores sociais dos ecossistemas, pois alguns desses ambientes abrigam povos tradicionais como indígenas, quilombolas, pescadores, entre outros. Há ainda os valores culturais. Florestas e sítios arqueológicos e paleontológicos, rios e montanhas são locais utilizados para aulas de campo, pesquisa científica e atividades que promovem o avanço do conhecimento e da tecnologia. Além dos valores próprios do ambiente, temos os serviços ecossistêmicos. Exemplos: polinização, manutenção das chuvas e o controle natural de pragas são exemplos de processos naturais essenciais à manutenção do bem-estar e da produtividade. Se esses processos naturais são afetados, além do sofrimento causado a muitos seres vivos, incluindo o risco de extinção, ocorrem também prejuízos às atividades humanas. Por isso, além das unidades de conservação, também são definidas as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Elas servem para garantir que naquelas regiões onde se pratica a agricultura, pecuária e outras atividades de maior impacto ambiental sejam respeitadas áreas importantes, como as vegetações que protegem rios e nascentes de água, bem como terrenos muito inclinados para evitar desabamentos e erosão. Embora muitos afirmem que o Brasil precisa de mais áreas agrícolas e menos florestas, em 2019 as áreas protegidas no Brasil somavam 250 milhões de hectares. A área ocupada pela agropecuária em 2017 somava 351 milhões de hectares e cresceu 5% de 2006 a 2017. Assim, só a agropecuária já ocupava mais de 100 milhões de hectares a mais que as áreas protegidas no país.
Das 8 espécies de aves consideradas extintas na natureza em 2018, 4 eram do Brasil, a causa, desmatamento. E além das extinções, a degradação ambiental coloca em risco recursos essenciais para a vida, como a água. Em 2017, para cada 3 pessoas no mundo, uma não tinha acesso à água adequada para consumo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso equivalia a 2,2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável. Por outro lado, há uma grande concentração do acesso e do consumo de água no mundo. Da água consumida no mundo, apenas 8% são utilizados pelas famílias no uso doméstico. 22% do consumo ocorre na indústria e 70% de toda a água consumida no planeta vai para a agricultura. Além de consumir a maior parte da água disponível no planeta, a agricultura também concentra o uso de terra. Assim, apesar de sua grande importância econômica, os lucros da agricultura nem sempre resultam em mais alimentos ou avanços para a sociedade. Em 2018, o Brasil produziu mais de 114 milhões de toneladas de soja, mas o país consumiu bem menos da metade, 44 milhões de toneladas, e a grande maioria foi vendida para o exterior, segundo a Embrapa. Segundo o último censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, de 2006 a 2017, o uso de agrotóxicos subiu 20,4% e a área ocupada pela agropecuária no Brasil aumentou em 5%, mas os postos de trabalho no campo caíram 8,8%. Só a agricultura familiar perdeu 2,2 milhões de postos de trabalho. A desigualdade na posse de terras ficou ainda mais grave. Apenas 1% das propriedades ocupa 47% das terras utilizadas na agropecuária. Em 2006, a concentração era de 45%. Apesar das grandes propriedades estarem cada vez maiores, a maior parte da sua produção vai para o exterior. Já a agricultura familiar teve uma produção de 107 bilhões de reais em 2017, gerando renda para mais de 10 milhões de pessoas. Foram esses pequenos produtores que produziram 48% do café e da banana, 80% do valor de produção da mandioca e 42% do feijão no Brasil em 2017, embora ocupassem apenas 23% da área agrícola do país. Então, essa ideia de que a gente precisa reduzir a cobertura vegetal para promover o avanço econômico, ela encontra essa primeira falha, esse primeiro erro aí. No que se refere a essa polêmica que houve essa semana, com manifestações aí, desde de artistas até ambientalistas e tudo mais, sobre o tal projeto de lei. A história começa com a medida provisória 910. Ela previa, a princípio, a anistia, ou seja, ela impedia de punir aquelas pessoas que invadiram e desmataram de modo irregular áreas de até 2.500 hectares até 2018. Então, essa medida ela era nitidamente um risco para o desmatamento e uma facilidade para o processo de grilagem de terras, que é aquele processo no qual as pessoas vão lá, invadem um determinado terreno, desmatam, terra pública, terras da União, desmatam, tomam conta daquilo, muitas vezes apresentam documentos falsos e, na verdade, a partir da medida provisória 910, essas pessoas, na verdade, quem fez isso até 2018 não seria mais punido, não é? Bastava comprovar que estava ali ocupando aquela terra com uma foto de satélite e receberia o título legal de dono dessa terra, receberia a posse legal dessa terra. E o mais estranho é essa lei ela ser proposta como uma medida provisória. Por quê? Porque medida provisória ela é votada em caráter de urgência. Só que a gente está no meio de uma pandemia,
No meio da pandemia de Covid-19, qual sentido faria a gente tratar a legalização da posse de terras de quem invadiu terras de modo irregular? Isso definitivamente não é uma prioridade no momento. E tanto é que essa medida provisória ela acabou não sendo votada. Como uma medida provisória é uma lei, é uma medida votada em caráter de urgência e precisa de uma votação rápida, e claro, isso gerou uma série de discussões e não houve acordo entre os políticos, então ela acabou caducando, como se fala, né? Ela acabou perdendo o seu prazo de votação, acabou não sendo votada, mas em compensação, veio o projeto de lei 2633/20, né? A medida provisória era a 910/19, ela perdeu o seu prazo de validade, não foi votada e foi proposto o projeto de lei número 2633/20. Esse projeto de lei, ele continha alguns ajustes, algumas melhoras que amenizavam o desastre que representava a MP 910. Porém, ainda tinha alguns pontos críticos. O projeto de lei 2633, ele ainda tinha os seguintes problemas. Entre os pontos que foram mais criticados, existiam os seguintes pontos. Ele ainda ia conferir anistia àquelas pessoas que ocuparam terras de modo irregular até 2008. Não mais até 2018, como foi proposto pela famigerada MP 910, que foi merecidamente chamada de MP da grilagem, porque realmente essa medida provisória ela abria brechas enormes para a grilagem de terra. Quando o projeto de lei 2633/20 foi proposto em substituição à medida provisória 910/19, esse projeto, ao invés de conferir anistia para os invasores de terra até 2018, para aqueles que invadiram terra até 2018, conferia anistia para aqueles que fizeram isso até 2008. Mas lembrando, anistia significa que essas pessoas não poderão ser punidas. Segundo, ao invés de conferir esse título de posse para invasores que se apropriaram de até 2.500 hectares, só ia conferir essa posse para uma área de até 600, um pouco mais de 600 hectares de terra, e para aqueles, né, como já foi dito, que realizaram essa invasão até 2008. Mesmo assim, esse projeto ele ainda representava uma anistia, representava a impunibilidade de pessoas que invadiram e desmataram de modo irregular, até mais de 600 hectares. Então, óbvio que isso era um incentivo à grilagem de terra, um incentivo ao desmatamento ilegal e um incentivo também à violência no campo, que já é algo tão gritante em muitas regiões do país. Muitas pessoas alegavam, na verdade, muitos políticos alegavam que essa medida ela visava facilitar a legalização dos pequenos produtores. Entretanto, se a gente analisar 600 hectares de terra, 600 hectares de terra, isso não é uma pequena propriedade. A gente não está falando de pequena propriedade. E uma vez que esse projeto de lei, ele ainda permitia que pessoas que já se apropriaram de terra antes, no período anterior, que poderia receber anistia, porque já houve uma anistia dada a um período anterior. Então, uma pessoa que invadiu há um tempo atrás terra, obteve um título de posse depois de ter invadido de modo irregular e ainda por cima vendeu essa terra, essa pessoa ainda passaria a ter direito, de acordo com esse projeto de lei, a invadir uma nova terra, ou caso ele tenha invadido até 2008, de acordo com esse projeto de lei,
essa pessoa ainda teria o direito de adquirir uma posse legal com a anuência do Estado. Então, isso era simplesmente uma institucionalização da grilagem de terra. Então, foi muito problemático, foi muito polêmico, muita gente se manifestou na internet. Eu fiquei sabendo dessa problemática através das redes sociais, porque o cineasta Lawrence Waba, que inclusive tem trabalhos com a National Geographic e que é um cineasta muito envolvido nas questões ambientais do Brasil. Eu sigo ele e acompanho o trabalho dele já há muito tempo. Ele se manifestou contra esse projeto de lei, eu fiquei sabendo através dele e vi que muita gente, de Caetano Veloso a Anitta, também tinha se manifestado. O projeto acabou não sendo votado, mas é muito importante a gente entender que esse tipo de iniciativa, esse tipo de pressão para o avanço da fronteira agrícola desse modo tão criminoso, desse modo agressivo, e que não visa, definitivamente não visa o pequeno produtor, esse ataque, ele não é o primeiro e não vai ser o último. Basicamente, a gente sabe que existe uma bancada ruralista, a gente sabe que existem deputados e senadores que são donos de grandes propriedades de terra, algumas dessas propriedades até envolvidas em desmatamento ilegal, que já sofreram multas enormes que foram impostas pelo IBAMA. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Então, na verdade, esse tipo de iniciativa, ele é movido tão somente por ambição. O discurso de que a gente precisa necessariamente desmatar mais e aumentar o total de área ocupada pela atividade agropecuária para que haja uma melhora na economia, não se sustenta. Eu repito, isso só seria verdade se as florestas fossem necessariamente um peso, um passivo para a economia e se aumento da área de produção necessariamente significasse melhora na qualidade de vida das pessoas. E a gente sabe que nenhuma das coisas é verdade e todos esses números que eu acabei de mostrar deixam isso muito claro. Eu espero que a questão tenha ficado esclarecida. Caso ainda tenham mais dúvidas, eu sugiro que procurem saber um pouco mais sobre essa realidade. Eu já vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Essa é uma questão muito importante e a gente precisa estar esperto com essas conversas distorcidas. A gente precisa ficar atento a esse discurso falso, a essas falsas informações que são disseminadas, porque você estando desinformado não vai a lugar nenhum. Quem ganha com a sua desinformação são os políticos. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo.